Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar, enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Luiz Cirilo quer alterar artigos da lei para facilitar o trabalho de fiscalização do cumprimento dos protocolos de vacinação nas escolas de Campinas, públicas e particulares. Comissão Especial de Honraria se reúne e dá parecer a 8 projetos. Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor debate o momento atual da farmácia popular e o impacto na vida dos munícipes. E no esporte, no Campeonato Paulista de Basquete Feminino, Vera Cruz vence Catanduva aqui em Campinas e chega à 3ª colocação. Hora das notícias da metrópole de Campinas e durante a 12ª edição da Semana de Educação, foi lançado o Movimento Educação Sempre, com o objetivo de contribuir com um diálogo que coloque a educação pública em evidência aqui em Campinas. O lançamento do Movimento Educação Sempre ocorreu durante a 12ª edição da Semana de Educação. Nós tivemos uma Semana da Educação de 18 a 21, é uma semana que ela se culmina nessa semana, mas a gente vem o ano inteiro, um comitê de governança, discutindo sobre os temas para essa semana. Foi uma semana de extremamente importância que nós conseguimos trabalhar com toda a educação básica, desde educação infantil, anos iniciais, anos finais do fundamental e ensino médio. Abordamos temas muito interessantes, onde que a sociedade civil pôde estar participando dessa semana também, para entender e participar da educação, não só dos seus filhos, como da cidade de Campinas. A proposta do movimento é mobilizar a sociedade sobre a importância da educação como política pública. O secretário de Educação lembra que o diálogo com a sociedade é fundamental para que haja uma melhora na qualidade da educação, sobretudo no momento pós-pandemia. O movimento foi lançado no último dia 18, procurando envolver toda a sociedade de Campinas, empresários, educadores, poder público, as redes municipais e estaduais de educação e poder, com isso, pautar os temas relacionados à educação. Neste momento, o movimento coloca 3 eixos importantes. O primeiro deles, alfabetização na idade certa, ou seja, que todas as crianças estejam alfabetizadas aos 8 anos. Um segundo tema que é muito atual, muito importante para agora e para o futuro, que é o uso de tecnologias mediando o processo educacional, mediando a aprendizagem por parte das crianças. Nós estamos num mundo quase que totalmente digitalizado e a tecnologia de informação pode ser um elemento importantíssimo para auxiliar a educação, mediando esse processo de aprendizagem professor-aluno, facilitando e agilizando a aprendizagem por parte dos estudantes. E um terceiro aspecto extremamente relevante, que é fazer com que Campinas seja considerada uma cidade leitora, isto é, incutir o hábito da leitura na população de Campinas, que todos leiam e leiam muito. E aí não estou falando apenas das crianças que são alunos das nossas escolas, estou falando de toda a população de Campinas. Ele diz ainda que não existe a possibilidade de um país se desenvolver economicamente em qualidade de vida e justiça social sem educação e que Campinas
será um modelo para outras cidades. A ideia é que Campinas possa ser a irradiação dessa ideia de mobilização social para todas as cidades. Numa próxima oportunidade de reunião da região metropolitana de Campinas, por exemplo, do seu conselho, nós vamos apresentar essa ideia e, evidentemente, as cidades que quiserem replicar esse movimento nos seus municípios, certamente poderão fazê-lo, terão todo o nosso apoio, terão o apoio dessa junção que se fez em Campinas, que está nucleada na rede municipal de educação, na rede estadual de educação, conta com o apoio da Fundação FEAC e da Fundação Educar. Então, que isso se multiplique e com a ajuda dessas instituições que poderão contar um pouco da nossa experiência e, de certa forma, ajudar. E de educação nós vamos para a economia, porque a Regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ciesp, apresentou a pesquisa de sondagem realizada junto às empresas associadas. Os indicadores da pesquisa de outubro são positivos para a indústria regional. A sondagem econômica do Ciesp Campinas mostra claramente o crescimento sustentável que temos nos últimos meses. Essa política econômica deu certo e ajudou muito para que as empresas pudessem ter esse crescimento sustentável. Lucratividade, geração de empregos, a capacidade produtiva, diminuição de preços de custo do dia a dia das empresas, do custo das empresas, ajudou muito e as empresas esperam em compasso de ansiedade para que possa, no próximo ano, continuar tendo esse crescimento que fez tão bem para o país. Falando das eleições agora, porque elas acontecem neste domingo, e a Prefeitura de Campinas informou que será adotado na cidade o passe livre, o não pagamento da tarifa no sistema de transporte público coletivo municipal no período das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite do domingo. E para suprir uma eventual aumento de demanda, a INDEC vai disponibilizar uma frota reserva de ônibus nos principais terminais urbanos. Por conta das interdições viárias nos dias 29 e 30 de outubro, sábado e domingo, haverá alterações no itinerário de linhas do transporte coletivo municipal e intermunicipal. Serão afetadas 55 linhas de ônibus do município e 12 intermunicipais. No sábado, vai ter bloqueio total no período das 6 horas da manhã até o meio-dia e no domingo no período das 3 horas da tarde às 10 horas da noite. Para você conferir todo esse bloqueio e todas as mudanças, vá até o site da Prefeitura, que é o portal.campinas.sp.gov.br. Lembrando que as cidades aqui da região, Valinhos, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste, também terão o passe livre no domingo, além de 26 capitais pelo país. Hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor realizou ontem a 4ª reunião extraordinária. O tema foi a farmácia popular e o impacto desse serviço na vida dos munícipes. O presidente da comissão, o vereador Eduardo Magoga, reuniu-se com Luiz Cirilo nesta 4ª reunião extraordinária. O parlamentar iniciou a transmissão explicando o que motivou o encontro, que trouxe como tema a transparência dos estabelecimentos cadastrados no programa Farmácia Popular. O tema dessa discussão de hoje foi gerado através de um pedido de um paciente, de um cliente, Samuel de Paula Rossetti, que ele tem tetraplegia e outras deficiências. Ele foi classificado num grupo G das doenças que ele tem, e ele entrou com um pedido de fornecimento de fralda através da Secretaria de Assistência Social. E o município de Campinas, ele não tem nenhum programa que assiste isso daí. E a resposta da assistente social foi que ele poderia ser contemplado através da portaria 937, de 7 de abril de 2017,
e sua dispensação com custo pela Aqui Tem Farmácia Popular. Segundo o vereador, atualmente Campinas tem 162 estabelecimentos cadastrados no programa, mas disse que fez uma pesquisa que indicou apenas uma minoria com as fraldas disponíveis e cuja marca não está incluída no programa do governo. Então, a Comissão de Defesa do Consumidor, ela é muito importante nesse momento para que a gente possa fazer uma diligência entre os participantes dessa comissão e a gente possa exigir, através de documentos, moções, ou também propor até um projeto de lei essa comissão, se o governo federal não está fazendo com que essas farmácias cumpram com essa obrigação, pelo menos a cidade de Campinas possa fornecer fraldas para esse grupo de pessoas que precisam. Magoga disse que já vem tentando articular o assunto com as secretarias de saúde e de assistência social desde o ano passado, mas que nenhum acordo foi decidido até agora. Luiz Cirilo sugeriu que as pastas estejam presentes na próxima reunião da comissão e também propôs a realização de uma diligência em farmácias da cidade para verificar o motivo da falta dos produtos que são previstos pelo programa. Então vamos checar isso aí presencialmente, a partir daí fazer um relatório e constatando o desinteresse ou a falta de interesse ou algum outro motivo, nós oficiarmos o Ministério Público. Eu acho que o caso é grave. A pessoa que se utiliza de medicamentos ou de determinado produto da farmácia popular, 90% são famílias carentes. Então, elas precisam dos medicamentos para ontem. Então, o que nós viermos a fazer, nós já estamos contra o tempo, em detrimento da população. Então, penso, caso o senhor queira contar com a minha presença nessa diligência, estarei me colocando à disposição. A Comissão Especial de Honrarias se reuniu logo após no Teatro Bento Quirino para votar e dar o parecer a 8 projetos. Confira como foi. A Comissão Especial de Honrarias é presidida pelo vereador Edson Ribeiro. O parlamentar se reuniu com outros 2 membros, Guida Calisto e Eduardo Magoga, para votar 8 itens. Primeira discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paulo Haddad, favorável ao PDL 130-2022, processo 237009, de autoria do senhor Luiz Rossini, que consegue diploma de mérito Herbert de Souza Bentinho e Fernando Alves Almeida Manes. Eu queria aqui perguntar à vereadora Guida Calisto como que a Vossa Excelência vota. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Vereador Eduardo Magoga. Voto favorável, presidente. Esse voto também desse vereador, presidente da Comissão de Honraria, também é favorável. Com votos favoráveis, está aprovado. Todos os outros itens da pauta foram aprovados. 6 deles, porém, tinham parecer favorável para conceder honrarias a personalidades do município e um tinha parecer contrário. Discussão de votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calisto, contrário ao PDL 112-2022, processo número 236-568, de autoria do senhor Marcelo Silva, que consegue diploma de medalha mérito jurídico a Lucas Gardoloff. Como que a Vossa Excelência Guida vota? Eu fui relatora desse PDL e eu emiti o parecer contrário, então eu mantenho o meu voto com o parecer. Vereador Eduardo Magoga, como Vossa Excelência vota? Voto favorável. Esse vereador também vota favorável. Com os votos favoráveis, está aprovado. É um prazer muito grande ser presidente desta comissão e principalmente aquelas pessoas que destacam na cidade de Campinas, né? É aquilo que eu sempre falo, se a gente for dar uma honraria aqui, vocês viram muito bem o tempo da pandemia que foi ano passado, nós tínhamos que dar honraria para todos os médicos, todas as enfermeiras, enfim, para todos que trabalham na área da saúde, né? São merecedores também, e é um prazer muito grande ser presidente dessa honraria. Lembrando que você pode assistir na íntegra as reuniões das comissões no youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, projeto de lei altera artigos da Lei 15.800, de 13 de setembro de 2019,
e tem o objetivo de facilitar o trabalho de fiscalização do cumprimento dos protocolos de vacinação nas escolas aqui de Campinas, públicas e particulares. Acompanhe. De autoria do vereador Luiz Cirilo, o projeto de lei número 214 deste ano altera os artigos 5º e acrescenta os artigos 6º e 7º à Lei 15.800, de 13 de setembro de 2019, que obriga os pais de crianças em idade de vacinação ou seus responsáveis a apresentar no ato da matrícula em estabelecimentos de ensino, público ou privado, caderneta de saúde da criança, contendo registro da aplicação das vacinas obrigatórias à saúde e da outras providências. Em 2019, nós sentimos a realidade, você vê, muito antes até da pandemia, né? De que houvesse uma regulamentação, que houvesse uma obrigatoriedade dos pais ou responsável em apresentar, por ocasião da matrícula, a caderneta de vacinação. É obrigação dos pais e é um dever dos pais e um direito da criança ter a sua vacinação em ordem, até para preservar a tua própria vida, a integridade física das crianças. E obrigando, a gente vê a responsabilidade, inclusive, do poder público participar. O poder público não pode ficar omisso, alheio a uma obrigatoriedade. Então a fiscalização fica a critério do poder público. O que eu achei por bem agora é apresentar uma nova legislação, contemplando os mesmos deveres, as mesmas obrigações, mas atribuindo à Secretaria de Saúde, mais precisamente à Vigilância Sanitária, que ela faça a fiscalização junto às escolas. Segundo a justificativa do projeto de lei, o objetivo é o cumprimento dos protocolos de vacinação dos alunos de Campinas. Além de ter caráter preventivo, vai beneficiar os estudantes, os pais, assim como toda a cidade. Nós tivemos aí nessas últimas 2, 3 semanas em algumas escolas a ocorrência de algumas crianças com a poliomielite. E daí a vigilância correu lá para checar se tinha ou não a vacinação, se estava regular as cadernetas de vacinação. Então, para que não fique uma coisa isolada, pontual, entendo que deve haver a obrigatoriedade do poder público em fazer essa fiscalização, atribuindo à vigilância sanitária esse direito. A matéria segue em tramitação na Câmara. A minha expectativa é que venha rápido. Eu acho que esse projeto precisa entrar já em discussão, ser votado e, se aprovado, que passe a fazer parte do ordenamento jurídico municipal. Bom, e hoje é a quarta-feira, dia da 38ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 11 projetos, mais 4 projetos da reunião ordinária anterior. Entre eles está a proposta em análise final, de autoria dos vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime, que cria o Programa Municipal de Prevenção contra a Prática de Atentados Violentos nas dependências das escolas municipais. Na justificativa do projeto de lei, os parlamentares autores relembram 8 casos de ataques em escolas brasileiras que, inclusive, levaram alunos à morte. Para você poder acompanhar a pauta completa, todos os projetos que serão discutidos e votados, acesse o site do Legislativo, campinas.sp.leg.br. Você pode assistir a reunião diretamente no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, número 1555, no centro da cidade, ou assistir aqui pela TV Câmara Campinas, ao vivo. Olha só, e ontem, em rodada válida pelo segundo turno do Campeonato Paulista de Basquete, o Veracruz recebeu Catanduva na Arena Concórdia e se deu bem. O Veracruz Basquete recebeu a equipe de Catanduva na Arena Concórdia e o começo foi todo das visitantes, que chegaram a abrir 14-5 no placar. E por isso o técnico alemão pediu um tempo para corrigir os erros. E não é que deu certo, porque a partir daí, as campineiras fizeram 12 pontos consecutivos e viraram a partida para 17-14.
E essa diferença de 3 pontos se manteve até o fim do primeiro quarto, que terminou em 21-18. O segundo quarto, as campineiras tentaram abrir, mas Catanduva sempre se mostrava presente. E o segundo quarto terminou em 32-29, com o Veracruz mantendo a vantagem de 3 pontos. Mas a partir do terceiro quarto, lideradas por Letícia Rodrigues, que terminou a partida com 22 pontos, e Gabi Guimarães com 15 pontos e 10 rebotes, a equipe campineira conseguiu abrir no marcador 11 pontos de diferença. No fim do terceiro quarto, a diferença caiu para 8 pontos, 52-44. E no último quarto, a diferença se manteve. E no fim, vitória das campineiras, 75-64. Agora são 5 vitórias em 8 partidas. E o Veracruz assume a terceira colocação no Campeonato Paulista. Ótima vitória das campineiras, superaram aquele início ruim, reagiram na partida e venceram com uma boa diferença de pontos para dar moral, confiança para esse restante de competição. Veracruz volta à quadra na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro, contra Pindamonhangaba, às 4 horas da tarde, novamente aqui em Campinas, na Arena Concórdia. Olha só, reembolso do INSS. Você sabia que é possível? Confira tudo isso a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis aqui na TV Câmara Campinas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é todo mundo que conhece sobre essa questão, não é tão popular esse assunto entre as pessoas, que é sobre a restituição ou ressarcimento do INSS. Já tinham ouvido falar sobre isso daí? Se não, hoje quem vai tirar as dúvidas sobre esse assunto é o Kleber Massarioli, professor de contabilidade, que veio explicar um pouco sobre essa questão. Kleber, obrigada por dividir esse conhecimento aqui com a gente, tirar um tempinho para conversar conosco. Eu que agradeço. Kleber, eu conversei com algumas pessoas e muita gente não conhece sobre essa questão da restituição ou ressarcimento do INSS. Do que se trata exatamente disso? A gente conhece ressarcimento e restituição de várias coisas, mas do INSS nem todo mundo tem conhecimento. Do que se trata essa questão aqui? Realmente, esse é um assunto de pouco conhecimento e acaba gerando vários erros nesse ponto, né? É interessante que, apesar do nome ser diferente, na prática é a mesma coisa. Você recebeu um valor que foi pago de uma forma indevida. A única diferença é que um é que às vezes você pagou a maior e outro que você não pagou como deveria. Então essa é a diferença de forma gramatical, vamos dizer assim, tá? O que vai acontecer? O INSS, no mesmo formato do imposto de renda, você pode ter algumas isenções, né? E isso pode retornar ao contribuinte que pagou aquele valor de forma incorreta e que deseja ressarcimento daquele valor. E vamos falar então, quem tem direito a essa questão? Todo mundo pode fazer? É simples de fazer esse procedimento? Como é essa parte? Principalmente isso ocorre, pode acontecer com aposentados, inclusive, pode ocorrer com empresários e até mesmo com trabalhadores seletistas, por exemplo. Por quê? Tudo que vai envolver o pagamento do INSS pode submeter a algum erro ou alguma isenção que não foi aceita no momento correto. Então, por exemplo, vamos começar para a questão dos aposentados. Do mesmo formato que você tem a isenção do imposto de renda, o INSS também permite para aposentados e doenças graves, tá? Então, por exemplo, a doença grave, de acordo com o rol pela lei, você pode submeter aquela isenção do INSS, que foi pago ali, por exemplo, para uma aposentadoria, enfim, tá? O que a gente vai ver com bastante recorrência é no caso daquelas pessoas que trabalham em 2 empregos, por exemplo. O INSS ele possui um limite de contribuição. Então, o que ocorre? Às vezes, por ter várias fontes pagadoras, ele recebe metade, vamos dar um exemplo, tá? R$4.000 no emprego e R$4.000 no outro. Veja que já é superior ao limite.
E ele acaba recolhendo para as duas empresas um montante que supera esse valor que é permitido. Então, essa diferença ele pode ter o ressarcimento. O que acontece? Nesses casos do seletista, ele tem que avisar de forma mais rápida possível o departamento de RH ou aquele que controla o cálculo previdenciário, para que ele não calcule essa diferença e faça os abatimentos, tá? Isso é o mais comum. Pode acontecer com empresários também, no sentido do recolhimento incorreto do INSS, por algum cálculo que não deveria ter sido feito, a própria contribuição, né? Por exemplo, a gente pode falar do microempreendedor, que faz a contribuição, depois ele altera, ele quer contribuir um pouquinho um valor superior. Então, pode existir alguns erros aí, ou incoerências no sentido do cálculo, que ele pode solicitar a sua restituição. Não é muito simples, tá, essa restituição. Por quê? Porque para que a gente consiga esses valores de retorno do INSS, principalmente no que tange aposentadoria e doenças graves, a gente vai precisar do laudo pericial, tá? Então, o que a gente solicita? A gente solicita que seja feita o contato com o INSS de forma presencial ou pelo telefone 165, faça o agendamento para que tenha o laudo pericial referente a essa doença grave, por exemplo, tá? E nesse caso, então, quem tem que ficar mais atento é o funcionário ou o RH? O contratado ou o RH tem que ficar atento para isso aí? Boa pergunta. É muito comum que a própria empresa já informe ou avise de forma antecedente, né, ao empregado sobre essa situação, principalmente naqueles empregos que isso ocorre com maior frequência. Por exemplo, professores, a gente sabe que tem uma vida aí com várias profissões ou consegue lecionar em várias faculdades, por exemplo. Então, por já ter essa sistemática, já é bem visto, né, alertar o funcionário, o empregado no caso, para que ele se atente sobre isso. Por quê? Porque é da responsabilidade da empresa, né, do contratante, fazer essa retenção do INSS. Porém, ela precisa da documentação, do aviso prévio do empregado do que está ocorrendo. Então, ele solicita já o lerite, quanto que é o salário, para que ele faça o abatimento de forma correta no próximo pagamento. Se ficar de olho no olerite, né, o funcionário pode tomar atenção para esses valores que podem aí culminar nesse reembolso, então. Perfeito, é isso mesmo. Ele tem que ficar atento. Em qualquer dúvida, eu sempre sugiro, né, entre em contato com a RH da empresa para que eles te orientem de uma forma melhor, te explique, porque realmente o cálculo não é tão simplificado e é bom que a gente tenha esse conhecimento. Mas sim, só de olhar no olerite a gente já começa a perceber uma diferença. Então é bom a gente que leve isso para o profissional, o RH em específico, para que ele te oriente da melhor forma possível. É sempre bom ficar atento, gente, todos aqueles numerozinhos, todas aquelas taxas que tem ali, se você não entender, recorre a um profissional de confiança, alguém que você sabe que vai poder te explicar de forma bem didática para você entender para onde vão todas aquelas taxas, aqueles números, o que significa aquela coisa toda. Às vezes é realmente confuso. Para quem está um pouco mais velho, ou então para quem está começando no mercado de trabalho, às vezes fica perdido nessas coisas, né? Com certeza, é muito comum que isso ocorra por desconhecimento mesmo, né? É muito burocrático, então é fácil a gente se perder nessas entrelinhas. Kleber, sobre esse assunto, quem pode pedir, quando pode pedir, a gente abordou tudo, tem mais alguma coisa que seria interessante falar sobre isso? Eu acredito que sim, na questão da solicitação. Para a solicitação daqueles que são empregados, realmente é a própria empresa que vai verificar a situação do ressarcimento, né? Ou no abatimento de futuros pagamentos. Mas nós temos aqueles casos do requerimento por doença grave, por exemplo, que é interessante. Como que a gente faz isso? A gente tem a comunicação via telefone, que é o 65, mas o agendamento presencial provavelmente ele acaba sendo o mais recomendado, porque tem um contato mais especial, você acaba levando a documentação ali no momento. É importante falar, frisar, que atualmente existe o próprio portal, do mesmo formato, de forma digital, no celular, que é o Meu INSS, que é um aplicativo também de celulares. E você consegue fazer a petição, né, administrativa, por exemplo, o processo administrativo, diretamente pelo celular, o que facilita muito o contato, principalmente para aqueles que não podem ter uma locomoção
no momento, né? E é interessante se atentar principalmente essa questão de doenças graves, porque ela é a partir do momento que ocorreu. Então, se ela tem o laudo, se ela tem o médico específico que comprove o período, ela consegue restituir, inclusive, de tempos anteriores. Interessante. A gente vai conversando e vai surgindo mais dúvidas, mais questões. E o Kleber Marsarioli, professor de contabilidade, nosso convidado de hoje, explicou bem direitinho, tirou nossas dúvidas. Kleber, obrigada. E, novamente, eu deixo o espaço aberto para você vir outra vez falar sobre outro assunto aqui na Ponta do Lápis. Eu agradeço. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha tirado alguma dúvida que você tenha aí em casa. Se você nunca nem tinha ouvido falar sobre esse assunto, agora está sabendo do que se trata. Convido vocês aí no YouTube da TV Câmara Campinas visitar os outros quadros com os outros assuntos do Na Ponta do Lápis, que com certeza vai ter alguma coisa lá que vai facilitar o seu dia a dia. Eu convido vocês também a assistirem os outros programas da TV Câmara Campinas e eu espero vocês na próxima edição. Até mais! E a semana segue com o tempo aberto, com o sol aparecendo entre nuvens e, por enquanto, nada de chuva. Amanhã, quinta-feira, segue essa tendência, mas cada vez mais a nebulosidade vai tomando conta. Amanhã, pequena possibilidade de chuva. Já na sexta-feira, no fim de semana, aí sim eu já adianto que tem previsão de chuva. Mas para esta quinta-feira, olha só, o sol aparecendo entre nuvens e vamos às temperaturas mínima de 20 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.